Fala galera, bora conhecer o efeito Doppler hoje? Vamos lá entender uma coisinha. O que seria o efeito Doppler? Seria uma percepção da frequência diferente daquela que a fonte emitiu. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos a ambulância, essa é a fonte, e nós temos aqui, ó, um observador ou ouvinte, tá? Ó, nas duas situações, fonte é a ambulância e a pessoa o observador. O que acontece aqui? Quando a fonte tem uma aproximação do observador, quando ocorre aproximação entre os dois, o observador percebe uma frequência maior do que aquela que a fonte de fato emitiu. Lembrando que frequência maior, frequência alta, significa que eu vou ter um som mais agudo. Quando eu tenho um afastamento da fonte em relação ao observador, eu reduzo o número de repetições percebidas. Então eu vou ter uma redução da frequência. Nesse caso aqui, ó, com um afastamento, a frequência diminui. Frequência baixa para nós é um sinônimo de um som mais grave, ok? Vamos perceber nesse exemplo sonoro agora. Ok, mas aí como que nós podemos fazer para conseguir determinar qual é o valor da frequência percebida de fato pelo observador? Tem uma equação que faz uma análise quantitativa que diz o seguinte: a frequência percebida pelo observador, ela não é igual à frequência da fonte se tivermos movimento relativo dos dois. Como assim não é igual? Você escreveu igual? A frequência do observador vai ser a frequência da fonte, que multiplica velocidade de propagação no ar. Essa velocidade de propagação no ar, ela vai aparecer tanto no numerador quanto no denominador, tanto em cima quanto embaixo. Aí lembra assim para ficar mais fácil, ó. Quem observa está sempre por cima, e aí a fonte está por baixo. Então, acima é velocidade do observador, abaixo é velocidade da fonte. Beleza. O probleminha que pode surgir aqui é o seguinte: o sinal que nós podemos atribuir aqui na equação, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E essa é uma dúvida muito comum. Quando é que eu vou atribuir sinal positivo e sinal negativo? Nós vamos criar aqui um sistema de referência. Como é esse sistema de referência? Localizo o observador. Aí eu faço, ó, do observador para a fonte. Essa vai ser a minha orientação positiva. Faço sempre do observador apontando para a fonte. Orientação positiva. Então, tudo que se movimentar nesse sentido ganha sinal positivo. O que se movimenta no sentido contrário ganha, então, um sinalzinho negativo. Pois bem, vamos pegar aqui, ó, essa equação, então, e vamos escrever para essas duas situações apresentadas aqui. Como ficaria a frequência percebida pelo observador? É a frequência da fonte, que nesse caso é a ambulância, que multiplica a velocidade do som. Aparece em cima, aparece embaixo. Se o observador estiver parado,
não vai importar o sinal, porque a velocidade dele é 0. Tá, mas a ambulância está em movimento. Nesse caso, o que nós teríamos? Velocidade do som e aqui a velocidade da ambulância, que é a fonte. Como ela se movimenta, vejam só, no sentido contrário ao meu sistema de referência, aí eu vou atribuir um sinal negativo. É assim que ficaria a equação, então. Então, o problema vai te fornecer o valor da frequência, o valor da velocidade do som e o valor da velocidade dessa fonte, que no caso é a ambulância. Ah, mas Gilson, e nesse outro caso aqui, como ficaria a equação? A frequência percebida pelo observador vai ser igual à frequência da fonte, que multiplica velocidade do som, aparece tanto no numerador quanto no denominador. Velocidade do som. Tá aqui, ó. Ok. Para essa velocidade do som, nós teremos um valor. Nesse caso, em cima não importa o sinal, porque nesse caso o observador está parado. Ah, tá, mas e a fonte? No caso, a ambulância. A ambulância, ela se movimenta no mesmo sentido. Por isso, o sinal positivo. Ok? Visto agora esse embasamento teórico, nós vamos fazer agora 4 exercícios de aplicação desse conceito. Ok? Vem comigo, então. Vejam só, nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, ó. Nós temos a seguinte situação. Uma ambulância, enquanto resgata um enfermo, deixa a sirene ligada, a qual emite um sinal sonoro com frequência de 500 Hz. Primeira informação importante, a frequência da fonte é igual a 500 Hz. Um carro se aproxima da ambulância com uma velocidade de 85 metros por segundo. Vejam só, o carro aqui, ele é o observador, tá? A ambulância, ela é a fonte. O que ele falou a respeito da fonte? É sempre importante a gente ilustrar o nosso problema. Ele falou que essa fonte, no caso a ambulância, ela está paradinha. Quem está se movimentando é o observador, é o carro, ok? Então, a velocidade do carro aqui, ó, ele me deu. O valor dessa velocidade do carro, que é muito alto isso daqui, por sinal, 85 metros por segundo. Beleza. Nesse contexto, o condutor do carro irá escutar o som da sirene com uma frequência igual a quanto? Então, vamos lá. Montar a equação, ó. Frequência observada é igual à frequência da fonte. Aí eu tenho velocidade de propagação do som. Aparece tanto no numerador quanto no denominador. Temos aqui velocidade do observador em cima e velocidade da fonte embaixo. E aí nós temos as possibilidades de sinal positivo ou negativo. Vejam só, nesse exemplo aqui é fundamental, tá? Não apareceu aqui, mas é claro que na prova aparece para vocês. O valor da velocidade de propagação do som no ar, para esse caso, era de 340 metros por segundo. Vamos substituir para ver qual opção que nós chegamos? A frequência observada é igual à frequência da fonte, que é 500. Velocidade do som, 340. Aí, o que eu preciso fazer? Pego o meu sistema de referência. Como que eu faço sistema de referência? Eu faço do observador para a fonte. Essa daqui, ó, é a minha orientação positiva. Então,
Na parte de cima, o observador, que é o carro, está indo no mesmo sentido do meu sistema de referência. Então eu coloco mais 85. E a fonte? A fonte está parada, está em repouso. Então eu faço 340 mais ou menos zero, aqui não importa, né? Então a frequência observada vai ser igual a 500, que multiplica 340 mais 85, 425, dividido por 340. Vejam só, essa continha aqui, ó, se eu for reduzindo a fração, eu chego no resultado igual a 5 quartos. Então, a frequência observada será igual a 500, que multiplica 5 quartos. 500 dividido por 4, 125, vezes 5, 625 Hz. Ok. Opção, então, B. E vamos analisar se tem coerência. Sempre que tiver aproximação, a frequência detectada é maior, o som mais agudo. Sempre que tiver afastamento, a frequência detectada é menor, som mais grave. Belezinha? Vamos fazer mais um? Bora lá nessa outra situação, então? Olha só. Durante uma prova de ciclismo, a ambulância ficou parada. Isso aqui é importante, tá? A ambulância está em repouso, tá? Bom, vamos lá. Na pista e manteve a sirena ligada, emitindo um som com uma frequência de 1.700 Hz. O que representa esses 1.700 Hz? É a frequência da fonte. Um ciclista A que se aproxima da ambulância percebe a frequência aparente do som igual a 1.750 Hz. Como ele está se aproximando, ele percebe um valor maior de frequência, um som mais agudo. E o ciclista B, que se afasta da ambulância, percebe uma frequência aparente do som igual a 1.650 Hz. Admitindo que a velocidade de propagação do som no ar seja de 340 metros por segundo, assinale então a alternativa correta. Bom, vamos lá entender uma coisinha aqui, ó. Eu vou simbolizar aqui a nossa primeira situação aqui, o nosso primeiro desenho, como o ciclista A, segundo desenho, ciclista B. Quem se movimenta é a fonte, tá? Que se movimenta. É o observador que se movimenta. Nas duas situações é o observador. Então, o que a gente escreve aqui? Vamos lá. Para a situação do ciclista A, a frequência observada por ele é igual à frequência da fonte, que multiplica valor da velocidade do som. Aparece em cima e aparece embaixo. A fonte está parada, então sua velocidade é zero. Qual é a velocidade do ciclista A? Não sei. Já vamos trabalhar com o joguinho de sinais aqui, que é importante, né? É fundamental esse joguinho de sinais. Bom, vamos substituir os dados. Qual é a frequência que A percebe? 1.750. Qual é a frequência de fato emitida pela fonte? 1.700. Que vai multiplicar velocidade do som, 340, mais VA. O que eu coloco embaixo aqui? Apenas a velocidade do som, que é 340. Vejam só, matemáticazinha bem básica. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso dividir 1.700 por 340. O resultado disso aqui é 5. Então vai ficar 1.750 é igual a 5, que multiplica 340, mais o valor de VA. Ah, Jussão, por que mais e não menos? Porque se eu pegar do observador para a fonte, ele está a favor do meu sistema de referência. Por isso que é mais, tá ok? Fechando parênteses aqui. Então, o que eu faço agora? 1.750 dividido por 5
é igual a 340 mais VA. Quanto que é 1.750 dividido por 5 mesmo? 350. 340 está lá do outro lado positivo, eu trago para cá, fica negativo. Isso aqui é igual a VA. Logo, a velocidade do ciclista A é igual a 10 metros por segundo. Seria 36 km por hora, né? É possível, está dentro aí da normalidade. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa para o ciclista B. Só que para o ciclista B, vamos lá no meu sistema de referência. Como que eu faço mesmo? Do observador para a fonte. Essa é a orientação positiva, ok? Bom, então vamos lá escrever. Frequência de B é igual à frequência da fonte, que multiplica o valor da velocidade do som que aparece em cima e aparece embaixo. Pois bem, no caso aqui eu vou colocar VB. Daqui a pouco a gente já mexe com o sinal. Mas a fonte está parada, é 0. Qual é o valor, qual é o resultado que eu tenho aqui da frequência percebida por B? É 1.650, ok? Isso daqui é igual a 1.700, que multiplica 340, menos o valor de VB. Por que menos? Ora, porque ele aponta para o sentido oposto. Embaixo aqui, ó, nós teremos 340. Aí faremos a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, 1.700 e já dividir por 340. Isso dá 5. Então fica 1.650 é igual a 5 vezes 340 menos VB. 1.650 dividido por 5 é igual a 340 menos VB. Está acabando. 1.650 dividido por 5 é 330. Isso aqui é igual a 340 menos VB. Troca agora. Passa o VB lá para a esquerda e passa o 330 para cá, ó. Logo, o valor de VB também é igual a 10 metros por segundo. Ok? Então, a gente consegue assinalar aqui a resposta mais coerente, né? A mais correta seria o item A. As velocidades dos dois ciclistas são iguais e tem um valor em módulo igual a 10 metros por segundo. Belezinha, galera? Ó, fala uma coisa aí, ó. Vale ou não vale você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, voltar, assistir o vídeo de novo, indicar para o amigo, beleza? Fica aguardando vocês. Até mais, galera. Bora fazer esse último aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer só depois de deixar o like, hein? Beleza? Deixou? Então vamos lá. Agora eu faço então. Nesse exercício aqui ele fala o seguinte, ó. Um carro de polícia se move em uma estrada com a velocidade de 40 metros por segundo, se aproximando do observador em repouso. Vamos desenhar? É sempre bom a gente ilustrar o problema. Eu tenho aqui, ó, um observador paradinho, tá? Ele está em repouso. Ok. Aí eu tenho aqui, ó, uma viatura emitindo um sinal sonoro e está se aproximando. O que ele pede? O valor da frequência percebida pelo observador. Frequência percebida é igual à frequência da fonte. Velocidade do som, ó, que aparece aqui em cima e embaixo. Aí eu tenho mais ou menos, quem observa está sempre por cima. A velocidade do observador sempre aparece em cima. E embaixo a velocidade da fonte. Ok. O que ele quer saber? Ó, ele quer saber o valor da frequência percebida pelo observador.
Qual que é a frequência da fonte? 1.200 Hz. Ele forneceu isso aqui, ó, 1.200 Hz. Tudo bem? Valor da velocidade de propagação do som, 340 metros por segundo. Só que o observador está parado. Ok. Mas a fonte está se movimentando. A fonte se movimenta com a velocidade que vale 40. E agora, esse sinal é positivo ou negativo? Meu sistema de referência, eu faço sempre do observador apontando para a fonte, orientação positiva. Então, se a fonte ela se movimenta nesse sentido, é contrário, então eu coloco aqui sinalzinho negativo. O valor da frequência detectada pelo observador vai ser igual a 1.200 vezes 340 dividido por, vejam só, o que eu tenho aqui? 340 menos 40, 300. Então, o valor da frequência observada ou detectada, né, pelo observador vai ser igual a... O que eu posso fazer aqui? Simplifico. Ao simplificar, isso aqui dá 4. 4 vezes 340, ou seja, a frequência detectada é igual a 1.320 Hz. Belezinha, galera? Tranquilinho? Espero ter ajudado um pouquinho aí com esse assunto, né? Um assunto que muitos acabam vendo uma certa complexidade, mas se a gente seguir esse formalismo, a gente consegue fazer qualquer questão de efeito Doppler, tá bom? Galera, fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.